Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do cursinho Aprovando. Então a gente vai aqui para mais um vídeo com nossos assuntos das nossas aulas e hoje nós vamos falar a respeito da força elástica e entender um pouquinho a respeito do seu funcionamento, como é que se dá o trabalho com esse tipo de situação, né, que ela se aplica a elásticos, a molas e vários corpos no geral, corpos que têm elasticidade. Então a gente vai entender um pouquinho como é que funciona aí o trabalho com a força elástica. Bom, então o trabalho com a mola é feito da seguinte forma. Então a gente tem aqui uma mola que ela inicialmente está na posição normal de equilíbrio dela, quando ela não está nem esticada e nem comprimida, ela está ali paradinha. Aí o que eu faço? Eu vou lá nessa mola e puxo ela até um certo ponto, que é aqui representado pela nossa segunda imagem. Então olha só, eu tenho aqui ela e eu deformo ela de alguma forma. Eu posso puxar ela ou eu posso comprimir ela. Nesse caso eu utilizei a situação em que a gente está esticando essa mola. O que eu vou perceber? Que essa mola ela vai ter um comprimento inicial, aquele em que ela não está nem esticada e nem comprimida, e aí a partir do momento que eu faço uma deformação, esticando ou comprimindo ela, ela vai ter um comprimento final, bem aqui. E essa deformação que a gente faz nessa mola, a gente chama de X, a gente chama de deformação, né? A deformação com que eu estou fazendo nessa mola. Como é que eu acharia a deformação com que eu fiz nessa mola? Basta pegar o comprimento final com que ela teve e subtrair pelo comprimento inicial. Então esse X bem aqui, o quanto ela deformou, o quanto tu conseguiu mudar a situação dessa mola, né? Tirar ela do seu estado de equilíbrio, a gente chama de deformação, a gente chama de X. Nós também percebemos que quando a gente faz uma força na mola, que a gente puxa ela, a gente sente que também surge uma força nessa mola, né? E essa mola, quanto mais eu puxo ela, nesse caso se eu estou esticando, né? Quanto mais eu puxo ela, mais ela tenta voltar para o seu estado de equilíbrio, lá para aquela posição inicial. E quanto mais eu comprimo ela, mais ela faz força para fora para querer voltar também para aquela situação de equilíbrio. Então, a essa força que surge na mola, quando a gente está puxando, quando a gente está comprimindo ela, a gente chama de força elástica, tá bom? E a gente percebe que ela é uma força restauradora. Por que ela é uma força restauradora? Porque depende de para onde tu vai fazer a força, e quando tu faz essa força, ela tenta sempre voltar para o lado, para o estado de equilíbrio com que ela tinha. Beleza. Então olha só que representação, a gente tem aqui essa espiral, que ela faz um trabalho de uma mola mais ou menos, tá? Então olha só, quando eu puxo ela, que eu estou esticando, a tendência dela é sempre voltar para a posição de equilíbrio dela. Olha só, essa daqui é a posição de equilíbrio dela. Então eu vou esticar ela, ela vai querer ficar toda comprimida ali de novo, olha. Eu estou fazendo uma força aqui puxando ela para fora, mas ela está fazendo uma força puxando para dentro. Então quando eu solto, olha só, ela balança até ela voltar para a posição de equilíbrio. A mesma coisa acontece quando eu estou comprimindo. Olha, eu comprimo ela até um certo ponto, aí o que vai acontecer? A tendência dela é sair, né? Então a força sempre é feita contrária ao sentido do movimento e da deformação. Olha só, eu comprimo ela para dentro, mas a força que ela faz é para fora. Eu estico ela, né, faço força para fora, mas ela faz força para dentro, sempre para voltar a esse estado de equilíbrio aqui que a gente está vendo, tá? E uma coisa bastante interessante que a gente tem que notar é que quanto mais a gente faz força na mola, mais força ela faz também. Então, quanto mais a gente deforma essa mola, né, quanto mais a gente tira ela do estado de equilíbrio, maior é a força que ela faz para voltar para o seu estado de equilíbrio também. E a gente vai ver que não é fácil deformar uma mola, depende do tipo de mola que a gente está trabalhando. Então, tu pode com certeza esticar uma mola, tu pode comprimir uma mola, mas vai depender do tipo da mola que tu está trabalhando. Por exemplo, se tu pegar uma mola bem pequena, mais ou menos que nem essa daqui que eu mostrei para vocês, é muito fácil a gente estar deformando, puxando, esticando, comprimindo ela. Mas se a gente pegar uma mola de um carro, por exemplo, é muito difícil só com a mão a gente fazer força e empurrar ela, esticar, comprimir. Então depende muito do tipo de mola. Falando a respeito disso, surge então o que a gente chama de lei de Hooke, né? Ele determina aí como é que funciona a força elástica. Eu sei que a força elástica ela vai depender da constante elástica da mola vezes a deformação que essa mola teve. O que seria a constante elástica da mola? A constante elástica da mola me diz o quão dura essa mola é. Então, o quão difícil vai ser eu deformar essa mola, esticando ou comprimindo ela.
tá bom? E ela depende justamente do tipo da mola que a gente está analisando, a quantidade de espirais, né? Aquelas voltinhas que ela vai ter, do tipo do material com que ela foi feita, enfim, de vários fatores. Vai depender do tipo da mola, essa constante, e geralmente ela é dada nas questões. E x aqui é a nossa deformação, né? O quão eu puxei ela, o quanto eu estiquei ela. Pode ser em centímetros, pode ser em metros também, depende da questão que a gente está analisando. O K, a unidade para a constante elástica da mola, é Newton por metro. Desculpa, é Newton por metros. Mas também é muito comum a gente trabalhar em newtons com centímetros, porque a gente trabalha com situações em que não há uma grande deformação, nem nada do tipo. Então, basicamente é isso. Quando eu estou aqui com uma mola, ela está numa posição de equilíbrio normal, né? Nem esticada nem comprimida. Eu estico ela, eu comprimo ela, causando assim uma deformação. E se eu quero descobrir essa força que está agindo nessa mola, eu sei que essa força ela depende da constante elástica da mola e da deformação com que essa mola teve. Lembrando, mais uma vez, que a força que surge na mola é uma força restauradora, porque ela tende a voltar para a sua situação de equilíbrio, né? Quando a gente faz uma força numa certa direção, num certo sentido, ela faz no outro sentido para tentar voltar sempre à sua posição inicial e de equilíbrio. Então agora a gente acabou de aprender como é que funciona a força em uma mola, a força elástica, e nós vamos trabalhar então com a associação de molas. E o que seria a associação de molas? A associação de molas, a gente pega 2 molas, 3, a quantidade de molas que a gente quiser, e nós juntamos uma à outra, né? A gente coloca elas de uma forma que vai fazer alguma coisa que a gente quer, e a gente coloca elas, pode colocar uma atrás da outra, uma embaixo da outra, mas ligadas nos mesmos pontos. Então, para a associação de molas, a gente tem dois tipos. A associação em série, que é essa primeira que eu vou mostrar para vocês, e nós temos também a associação em paralelo, que a gente vai entender daqui a pouco. Para a associação em série, nós pegamos, por exemplo, aqui nesse caso, 2 molas, que elas têm constantes elásticas diferentes, então uma é um pouco mais dura do que a outra, tá? Então uma vai deformar com mais facilidade, a outra vai ser mais difícil a gente estar deformando ela, aplicando uma certa força. E a gente coloca ela uma atrás da outra bem aqui, é como se eu ligasse, né? Como se eu fizesse, como se eu soldasse as 2 molas bem aqui, né? Onde uma termina, a outra inicia. E elas estão ligadas aqui numa certa parede, por exemplo. Aí o que eu faço? Eu aplico uma certa força e começo a esticar essa mola, puxando ela para cá, para esse lado, né? Então eu estico essa mola bem aí, essa primeira mola, e eu vou ver que quando isso acontece, essa força ela vai ser distribuída igualmente em todos os pontos de todas as molas. Então a força que eu fizer puxando essa mola bem aqui, essa mola azul, essa mola 2, vai ser a mesma força que vai puxar essa mola 1. Só que o que a gente vai notar é que as deformações vão ser diferentes. Por quê? Porque uma tem uma constante elástica de um tipo e a outra tem outra constante elástica de outro tipo, né, de outro valor. E a gente vai ver então que vai ser mais fácil a gente estar deformando uma do que a outra. Geralmente nos exercícios sobre molas, nós trabalhamos com a mola ideal. E o que seria essa mola ideal? A mola ideal é a mola que consegue passar essa força que está sendo aplicada aqui no início, como vocês estão vendo, né? Aqui no finzinho dela, que a gente está puxando ela, mas essa força ela é distribuída igualmente em todos os pontos, tanto nessa mola 1 quanto na mola 2. Então a força que eu aplico bem aqui na ponta de uma das molas, ela é distribuída igualmente em todas as molas. Então as forças que atuam nessas 2 molas é a mesma no caso, né? Essa força bem aqui que a gente tem. Beleza. Por uma ser mais grossa e outra ser mais... Por uma ser mais grossa não, desculpa. Por uma ser mais dura do que a outra, a gente, como eu falei para vocês, uma vai sofrer uma deformação mais fácil e a outra vai ser um pouquinho mais difícil da gente estar deformando, por causa das constantes diferentes. Como a gente está vendo bem aqui, né? Então elas têm deformações diferentes. Que a gente pode dizer que é x1, né, uma deformação 1 para a mola 1, e x2, que é a deformação 2 para a mola 2. Quando a gente analisa as forças que atuam nela, mas a gente sabe que essa força bem aqui, o valor dela é o mesmo nas 2 molas, como eu acabei de falar para vocês, né? Essa força ela é distribuída em todas as molas e em todos os pontos igualmente. Beleza. Só que o que a gente quer saber, na verdade, aqui nessa situação? A gente quer saber qual vai ser a deformação que a mola 1 teve e qual foi a deformação que a mola 2 teve, já que elas são molas diferentes. Como eu falei para vocês, elas vão ter também deformações diferentes, apesar da gente estar aplicando a mesma força.
né? Então, vamos lá. Se eu quero a deformação, eu tenho que isolar o que é o x, que é a minha deformação. Então, aqui para a mola 1, eu sei que a força na mola 1, pela lei de Hooke que nós acabamos de ver, é igual à constante elástica da mola 1 vezes a deformação da mola 1. Se eu quero essa deformação, eu isolo ela e passo essa constante que está multiplicando, ela passa dividindo. Então, a deformação na mola 1 é igual à força que a gente aplicou nela, dividido pela constante elástica 1. A mesma coisa a gente faz para a mola 2. Se eu quero saber a deformação que ela teve, eu isolo essa deformação. Então, a deformação que a mola 2 teve é igual à força que é aplicada nessa mola, dividido pela constante elástica dessa mola. Assim, a gente pode estar descobrindo, então, a deformação que essas duas molas teve. Mas outra parte bastante importante da nossa associação que a gente vai estar trabalhando é a mola equivalente. E o que seria a mola equivalente? Essa mola equivalente, ela é uma mola que a gente usaria para substituir essas duas e ela teria o mesmo efeito. Como assim? Então imagina lá que a gente tem uma determinada situação e aí eu trabalho com essas duas molas, eu puxo aqui, né, eu vejo que elas duas têm duas deformações diferentes e tudo mais. Aí eu falo assim, não, eu não quero trabalhar com duas molas, eu quero trabalhar com uma mola somente, mas eu quero que essa mola, quando eu aplicar essa mesma força bem aqui nessa outra mola, ela tenha o mesmo deslocamento que essas duas tiveram, a mesma deformação. Então eu quero substituir essas duas molas por uma mola só que faça o mesmo trabalho que essas duas estão fazendo bem aqui. Então daí surge o conceito de mola equivalente. A mola equivalente seria uma mola que faria o trabalho, né, que faria o que eu quero, que seja equivalente ao que essas duas outras molas fizeram. Então eu quero uma mola que ela tenha essa mesma deformação que essas duas molas tiveram. Só que aqui nesse caso eu trabalhei com molas diferentes. E aqui eu vou trabalhar com uma mola específica. Então eu tenho que saber o quanto essas duas molas deformaram para eu saber o quanto que essa mola bem aqui tem que deformar. Se eu quero saber o quanto essa mola aqui deformou, então eu quero saber a deformação equivalente que essa mola vai ter. Uma deformação que seja equivalente à deformação dessas duas, né, que elas tiveram. Para eu saber a deformação equivalente dessa mola, o x equivalente, é só eu pegar o x1 mais o x2. Essa daqui, por exemplo, se ela esticou 5 centímetros, essa daqui esticou 10. Então 10 mais 5 é 15. Para a gente descobrir o deslocamento equivalente é muito simples. É só a gente pegar o deslocamento de cada uma delas. E aí então a gente tem que saber, a gente consegue descobrir o quanto que esse daqui tem que se deslocar. Então, nesse caso aqui, o deslocamento equivalente que essa nova mola vai ter é a somatória do deslocamento da mola 1 e da mola 2, já que ela vai substituir ela. Então bora lá. A deformação equivalente é a deformação 1, mas é a deformação 2, no caso dessas outras molas bem aqui. Beleza. Analisando a força que atua bem aqui, eu sei que é a mesma força. Por quê? Porque eu quero justamente que a mola tenha a mesma deformação que elas duas tiveram bem, que essas duas molas tiveram bem aqui, quando eu aplicar também a mesma força. Então a força nessa situação aqui é a mesma, tanto na associação dessas duas molas, quanto dessa mola nova. Então a força com que essa mola equivalente ela vai ser, que vai surgir nessa mola, ela é igual a quem? A constante equivalente dessa mola vezes a deformação equivalente que essa mola vai ter, né? Uma deformação que é comparada à deformação que essas duas molas tiveram. Ok. Então assim a gente acha a força equivalente nessa mola. Só que a jogada nesse caso bem aqui da mola equivalente é o seguinte: poxa, eu sei que a força é a mesma, então se eu souber o valor da força que é aplicada aqui nessas duas molas, eu tenho o valor da força. Eu sei que a deformação que essa mola nova vai ter que ter é a somatória da deformação que a mola 1 teve, mas a mola 2 teve. Então, como é que eu vou aplicar a mesma força e eu vou ter a mesma deformação? A gente vê então que essa mola, o que a gente precisa descobrir dela é a dureza que ela vai ter que ter. Ou seja, qual vai ser a constante elástica da mola que vai permitir, ao aplicar a mesma força, ter a mesma deformação que essas duas molas tiveram. Então aqui a jogada não é saber o quanto que essa mola vai deslocar ou a força que eu tenho que aplicar nela, mas sim a constante que vai ser equivalente, né, a essas duas molas. Aqui nós podemos ver que eu tenho a constante 1 e eu tenho a constante 2. E elas são diferentes, né?
Mas aqui, quando eu trabalhar com uma mola só, eu quero que ela tenha a mesma deformação que essas duas tiveram. Então eu tenho que saber a constante que essa mola vai ter, que seja equivalente à constante dessas duas molas que são diferentes. Então olha só, pegando aqui a equação da nossa força, se eu quiser isolar, por exemplo, a deformação que essa mola nova vai ter, eu sei que a deformação equivalente dela vai ser igual a quem? A força e a constante equivalente que está bem aqui multiplicando, ela passa dividindo. Então vai ser a força dividido pela constante equivalente da mola. Então olha só, outra forma de eu determinar essa deformação que essa nova mola vai ter, que seja equivalente a essa outra, é através da seguinte equação, que a gente viu também no caso anterior. Que a deformação equivalente que essa nova mola vai ter depende da força que é aplicada nela pela constante equivalente que depende dessa mola. Então olha só, onde é que eu tenho a deformação equivalente? Eu tenho essa outra equação bem aqui que eu tenho. Eu tenho a deformação que a mola 1 teve e eu tenho a deformação que a mola 2 teve também. Então bora pegar todos esses termos bem aqui e substituir nessa equação. Então olha só, onde eu tenho a deformação equivalente eu vou substituir com o quê? Com a força que é aplicada nela dividido pela constante equivalente dessa mola. O x1, quem é? A deformação da mola 1, bem aqui. É a força dividida pela constante da mola 1. Para a mola 2, né, a minha deformação 2, eu sei que é a força dividida pela constante elástica 2. Então, é a força dividida pela constante elástica 2. Como eu tenho a força, e essa força é a mesma em todas as molas, né, já que elas são molas ideais, essa força ela é aplicada em todos os pontos dessa mola, e assim, do mesmo jeito nessa mola que seria equivalente. Então, olhem só. Como ela é a mesma e ela está dos dois lados da igualdade, eu posso cancelar elas e sobra a seguinte expressão, que o inverso da constante equivalente é igual a 1 sobre a constante da mola 1 e 1 sobre a constante da mola 2. Através dessa equação bem aqui, eu consigo determinar então a constante equivalente dessa mola, ou seja, o quão dura ela precisa ser para eu poder esticar ela com essa mesma força que eu apliquei bem aqui e ela ter a mesma deformação que essas duas molas tiveram, através dessa equação do jeito que está aqui. O inverso, 1 sobre a constante equivalente é igual a 1 sobre a constante da mola 1 mais 1 sobre a constante da mola 2. Se tu tiver essas duas constantes, tu consegue determinar então a constante equivalente dessa mola, que é o que geralmente eles pedem nos vestibulares aí. Professor, e se tivesse mais de 3 molas, 4 molas, por exemplo? Aí eu só pegaria constante 1, constante 2, aí 1 sobre constante 3, constante 4. Isso daí vale para quantas molas a gente tiver na situação bem aí. Nesse caso eu utilizei 2. Então é assim que a gente trabalha com associação em série. Agora a gente vai tratar um pouquinho a respeito da associação em paralelo. Bom, a segunda associação que a gente tem para molas é a associação em paralelo. Bora entender um pouquinho como é que ela funciona. Então imagina o seguinte, que eu tenho duas molas aqui. Uma mola 1 e uma mola 2, tá? E elas estão aqui, como vocês estão vendo, uma em cima da outra, né? E elas estão fixadas em uma parede, pode ser. Aí eu pego uma barra de ferro e amarro elas bem aqui, ou soldo, né? Ou dou um jeito delas ficarem presas nessa mesma barra de ferro, uma em cima e uma embaixo. Então a gente percebe que, olha só, as duas molas aqui, elas estão ligadas nas mesmas extremidades, na parede e nessa barra de ferro que eu coloquei bem aqui. Aí o que eu faço? A partir do momento que eu coloco essa barra de ferro, eu aplico uma força nessa barra de ferro, nesse sentido, bem aqui como vocês estão vendo, para cá, né? E aí as duas molas vão esticar. Só que nessa situação aqui, o que nós vamos notar é que essas duas molas, elas vão sofrer a mesma deformação. Por quê? Porque elas estão ligadas no mesmo ponto, né? Então, assim que eu puxar com essa certa força para cá, para esse lado, eu vou ver que as duas vão andar ao mesmo tempo, porque elas estão fixadas no mesmo ponto, olha só. Então, nessa situação de associação em paralelo, eu tenho elas duas colocadas aqui, e quando eu puxo uma, eu puxo a outra ao mesmo tempo, aplicando a mesma força, claro, e o que acontece? Elas têm a mesma deformação. É isso que acontece na associação em paralelo. Só que nós temos que notar que essa força que eu aplico bem aqui, ela é distribuída nas duas molas. Por quê?
Porque essas duas molas elas são diferentes. Eu tenho uma mola com uma constante elástica 1 e uma outra mola com uma constante elástica 2. Elas são diferentes, uma é mais dura e a outra é um pouco mais maleável, mais fácil da gente estar deformando. Só que, apesar de elas serem molas diferentes, elas têm a mesma deformação. Então significa que as forças que eu estou aplicando isoladamente aqui nessas molas, elas são diferentes para cada uma dessa mola, apesar de eu estar aplicando só uma força bem aqui. O que acontece? Essa força que eu aplico puxando então aqui a nossa barrinha de ferro, ela é distribuída entre a mola 1 e a mola 2. Então uma parcela dessa força vai para a mola 1 e uma parcela dessa força vai para a mola 2. Aí assim elas têm a mesma deformação. Então esse é o pensamento. Para eu achar a força que é aplicada então na mola 1 e a força que é aplicada na mola 2, a gente vai ver que elas vão ser forças diferentes, né? Porque é parte dessa força total que está sendo puxada bem aqui. Então olha só, como é que eu acho a força na mola 1? Para a mola 1, eu sei que a força da mola 1 vai depender o quê? Pela nossa lei de Hooke, que a gente já determinou, depende da constante elástica da mola 1 e a deformação que ela teve. Beleza. Para a mola 2, a força que é aplicada na mola 2, que é a parcela dessa força total bem aqui, ela é igual à constante elástica da mola 2 vezes a deformação que ela teve. Sendo que essas duas deformações aqui foi a mesma, porque o tanto que eu puxar essa barrinha vai ser o tanto que essas duas molas vão estar se movimentando, se deformando, né? Eu posso puxar, posso comprimir, enfim. Beleza. Agora a gente pensa no seguinte, no conceito da mola equivalente. Lembrando também da associação em série, o que seria aquela mola equivalente? É aquela que eu quero que faça o serviço que essas duas estão fazendo bem aqui. Então, ao invés de eu querer usar essas duas molas, eu falo que não, eu quero usar apenas uma mola que faça a mesma coisa que essas duas molas estão fazendo. Então, eu quero uma mola que tenha a deformação que essas duas estão tendo bem aqui. Para que ela tenha essa deformação, ao aplicar essa mesma força, eu preciso saber, então, a constante elástica que essa mola vai ter. Né? O quão dura ela vai ser para que ela tenha o mesmo efeito que essas duas molas estão tendo aqui nessa situação. Então, vamos lá. Ao aplicar essa força, que é a mesma que eu estou aplicando bem aqui, eu vou ter também a mesma deformação que essas molas estão tendo bem aí. Mas para isso eu preciso saber, no caso, a constante elástica dessa mola. Pelo nosso conceito, olha só, a força então equivalente que eu vou fazer nessa mola bem aqui é quem? A força equivalente, né, a força que eu vou fazer bem aqui, é igual à constante elástica equivalente que essa mola vai ter, que eu vou ter que descobrir, vezes quem? A deformação que essa mola teve. Sendo que a deformação que essa mola teve bem aqui é a mesma deformação que essas duas molas tiveram. Tá? É o mesmo valor. Assim a gente determina pela nossa lei de Hooke. Né? A nossa força ela é igual à constante elástica da mola vezes a deformação. Outra forma de determinar essa força que vai surgir aqui nessa mola é a seguinte, que a força equivalente, essa força bem aqui, eu sei que é a somatória da força 1 mais a força 2. Por quê? Porque eu somando a força que foi aplicada na mola 1, eu somo mais a força que foi aplicada na mola 2, né? A gente tem o quê? Uma força total. Essa força total é aquela dividida na força que é aplicada na mola 1 e na mola 2. E a gente já descobriu o valor, né, da força 1 e o valor da força 2. Então, duas definições aqui que a gente tem para determinar a força que surge nessa mola. Eu vou pegar essa equação aqui e substituir com os termos que a gente acabou de descobrir. Então, no lugar da força equivalente bem aqui, eu vou colocar quem? A constante equivalente vezes a deformação que essa mola vai ter, essa mola nova, né? Então, a constante equivalente dessa mola é igual, vezes a deformação, ou seja, a força equivalente, é igual a força 1 mais a força 2. Sendo que a força 1 é quem? É K1 vezes X. K1 é a constante, constante da mola 1, vezes a deformação que ela teve. E a força 2 é quem? É a constante elástica da mola 2 vezes a deformação que ela teve. Então, é K2 vezes X. Galera, o X está aqui nos dois lados na igualdade, como a gente pode perceber. Então, a gente pode cortar eles nessa situação. Então, olha só. Na associação em paralelos, para eu descobrir a constante elástica que essa mola vai precisar ter para que ela tenha o mesmo efeito dessas duas molas, né, ao serem aplicadas uma força, ela depende, olha só, da constante elástica da mola 1 e da mola 2. Ela é bem mais tranquila do que aquela outra que a gente acabou de ver, né, que é o inverso. Nesse caso aqui é só a constante elástica, a gente soma a constante elástica da mola 1 e da mola 2. Se a gente tivesse uma terceira mola, seria mais a constante elástica da mola 3. 4 molas, mais a constante elástica da mola 4. Então isso daí é um geral, né? E dessa forma, então, a gente consegue
determinar a constante elástica que essa nova mola vai ter que ter para que ela tenha a mesma aplicação que essas duas molas tiveram bem aqui, quando a gente aplica também essa mesma força. Então, é assim que funciona a associação em paralelo e assim que funciona a associação em série. Agora, a gente determinou, né, o que é mais importante para a gente saber, no caso, é a constante que vai surgir nessa nova mola, que vai determinar, que vai ser preciso para que ao aplicar a mesma força a gente tenha a mesma deformação. Então a gente vai aplicar alguns exercícios aí no material de vocês têm, e nós podemos entender um pouquinho mais a respeito da força elástica e da associação em série também e em paralelo. É assim que funciona. Estudem bastante aí e até a próxima aula.